Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida. Está entrando mais um programa Antídoto, e você aí que está conosco, que bom realmente ter você aí conosco, porque eu creio que hoje vai ser um dia especial, amém? Por quê? Porque é dia de antídoto, é dia de aprendermos da palavra de Deus, e hoje estamos aqui em dose dupla. Amém, amém. Bom estar de volta, graça e paz, queridos. Nós estamos aqui de volta para dar início a mais um episódio dessa série maravilhosa, as 7 igrejas do Apocalipse, né? E hoje a gente vai falar de Tiatira. Então, creio que vai ser um episódio muito abençoador para todos nós. Amém, amém. Olha, semana passada foi assim, foi bênção, né? Foi especial. Pode pegar, fica à vontade. Isso. Amém. Obrigado. Semana passada foi assim, foi tremendo, foi Sim, especial, foi eu algo vi. maravilhoso, né? E eu creio que essa semana muito melhor vai ser, com certeza, né? Hoje a gente vai falar sobre a igreja de Tiatira e a gente vai estar aprendendo um pouquinho mais aqui da palavra de Deus. Amém? Amém. Então vamos sem prolongar muito, né? Já que o nosso começar. antídoto curtamos um pouquinho mais o Exatamente, tempo, né? vamos ser rápidos. Então, queridos, Tiatira. Antes da gente discorrer sobre o texto bíblico, né, vamos falar brevemente do contexto histórico de Tiatira. A igreja de Tiatira, ela ficava localizada na província romana, né, da Ásia. E nos tempos do Império Romano, a cidade de Tiatira, ela tinha uma grande importância. Ela estava ali localizada a pouco mais de 80 quilômetros de Esmirna, e no meio do caminho para Pérgamo, né, a capital da província. E Tiatira era uma grande cidade comercial. Inclusive, a cidade abrigava muitas corporações comerciais. E cada uma dessas corporações tinha sua deidade patronal, né? Ou seja, tinha uma divindade lá que era cultuada no âmbito dessa corporação comercial. E, então isso quer dizer que Tiatira tinha uma vida econômica intimamente ligada ao paganismo. E destacava-se na cidade a produção e comercialização de tecidos tingidos, cerâmicas e trabalhos com metais. A antiga Tiatira hoje é uma cidade moderna na Turquia chamada Akhisar, né? Então, esse é o contexto dessa cidade, né, onde estava a igreja de Tiatira. Mas vamos então ao trecho de Apocalipse, aonde está a carta que o próprio Senhor Jesus, né, escreveu para essa igreja. E esse texto está ali no capítulo 2 de Apocalipse, entre os versículos 18 e o 28. E aí as Sagradas Escrituras vai nos dizer o seguinte, a partir do 18. Escrevo esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama. E aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. 23. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino. As verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm até que eu venha.
Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, a carta a Tiatira começa trazendo uma grandiosa autodesignação de Cristo, né? Onde no versículo 18 diz: escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira, esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Essa apresentação de Cristo tinha tudo a ver com o contexto em que viviam os cristãos daquela cidade. Porque Tiatira possuía uma famosa associação que trabalhava com bronze. Por isso essa citação dos pés de bronze polido. E aí, na sequência, Cristo elogia a igreja de Tiatira pelo seu trabalho. Ele declara conhecer as obras daquela igreja. Conhecer o amor, a fé, o serviço dela, a perseverança. E ele diz que, na verdade, as últimas obras daquela igreja eram mais numerosas que as primeiras. Então a gente percebe que, nesse aspecto, pastor Maurício, a igreja de Tiatira, ela caminhava em avanço, né? E isso é muito importante, né? Porque igreja precisa caminhar em avanço nesses aspectos. E os estudiosos acreditam que, nessa época, a igreja de Tiatira já tinha ali quase 4 décadas de existência. E aqui cabe destacar que esta fala elogiosa de Jesus, a gente vai perceber o valor e o reconhecimento das obras daquela igreja. Portanto, a igreja de Cristo, ela precisa ser atuante. A igreja de Cristo, ela precisa ter atos de justiça. A igreja de Cristo precisa ter atos de misericórdia. A igreja de Cristo precisa manifestar o amor de Deus. A igreja de Cristo precisa amar, mas também ser igreja que cultiva, que edifica e que desenvolve a fé. E uma fé operante. E por último, mas não menos importante, a igreja, ela precisa perseverar no seu papel de agência do reino de Deus na terra. Não é verdade, pastor? Sim, claro, claro. E assim, é um elogio, né? Algo maravilhoso que ele diz aqui, que ele conhece de fato as obras daquela igreja. Ele conhecia a fé, ele conhecia o serviço, ele conhecia a paciência, né, a perseverança. Sim, sim. Ele conhecia o amor. Só que o lindo de tudo isso é que as últimas obras daquela igreja eram maiores. Exatamente, pastor. Isso me eram chamou, maiores. apesar da gente, muito forte, porque é Bíblia, né? Porque irmãos, apesar da gente já ter lido isso não sei quantas vezes, talvez até pregado a respeito disso, mas assim, tem coisas que quando você lê outra vez, aquilo salta os olhos. Não é verdade, pastor? Isso acontece direto na Bíblia. E isso que o pastor está ressaltando aqui, eu entendi como um alerta para a gente de que igreja não pode ser uma instituição parada, estática. Igreja precisa crescer. Ela precisa crescer, ela tem que avançar. Como está na NVT, né, a tradução, a igreja ia crescendo. Exatamente. Isso é crescimento. É crescimento. Porque a pergunta que fica é, como está, por exemplo, a tua fé hoje? Será que a tua fé, a minha, a nossa fé, o amor, o nosso amor pela obra de Deus, o nosso serviço, aquilo que fazemos, será que como nós estamos hoje? Será que estamos da mesma forma que estávamos no passado? Se estamos da mesma forma, isso não é bom. Não é um bom sinal. Se estamos pior, porque geralmente é pior ainda. O sinal é pior ainda. Então, como nós estamos hoje? Né? Como nós estamos hoje? Como que as suas obras elas estão hoje? O seu serviço, o seu trabalho, a sua perseverança?
Como que está o teu amor hoje? Será que você tem de fato feito como Cristo? A Bíblia fala que num casamento ele ofereceu, fez o milagre, transformou água em vinho, né? E falaram o seguinte, o mestre Sala disse o seguinte: nossa, guardar o melhor vinho para o final. Pro final. Será que nós estamos assim, deixando sempre o melhor, né? Fazendo sempre o melhor? Sim. Será que as segundas obras são melhores do que as primeiras? Ou nós estamos invertendo, né? Então é algo se analisado. Não, pois é, e aí é importante a gente também destacar que quando a gente fala de crescimento, a gente não está falando somente de crescimento numérico, quantitativo. Não que isso não seja importante, porque a gente também precisa alcançar mais pessoas. Perfeito. Mas a gente está falando também de um crescimento em qualidade. Ou seja, uma igreja ela precisa ter cada vez mais uma comunhão mais amadurecida, ser mais forte no ensino, ser mais atuante no lugar onde ela está plantada, serviço, né? no serviço, né? Então, é desse crescimento que a gente fala também, né? Tanto em quantidade como em qualidade. Então, uma igreja ela precisa ter esse comportamento dinâmico, eu diria, né? Então, é muito importante, muito, muito interessante o que o texto diz aqui para nós. Mas aí, pastor Maurício, agora vem o porém, né? Pois é, se na carta à igreja de Tiatira o Senhor Jesus elogia a igreja por suas boas obras, ele também repreende a igreja por sua negligência em combater certas práticas e costumes pagãos, práticas e costumes que estavam sendo introduzidos naquela comunidade. Enquanto a importância da disciplina aos membros faltosos era negligenciada, ou seja, a coisa estava um pouco meio que à vontade. O principal problema da igreja de Tiatira tinha um nome bem definido: Jezabel. Não é possível afirmar com exatidão se Jezabel era realmente o nome de fato dessa mulher que pertencia àquela comunidade ou se era um pseudônimo, já que o nome Jezabel na Bíblia é sinônimo de sedução, a idolatria e a imoralidade. Mas seja como for, tal como a personagem lá do Antigo Testamento, que foi a mulher do rei Acabe, a mulher de Tiatira, denominada Jezabel, também se ocupava de influenciar e seduzir as pessoas à idolatria e à imoralidade. É fato. Provavelmente ela exercia algum tipo de cargo até na igreja, provavelmente, responsabilidade, né? Sim. Era uma pessoa, de repente, aonde tinha ali uma grande influência, a ponto Sim. de ela influenciar os filhos. Quando a Bíblia Exato. fala os filhos, Exato. são filhos espirituais, Exatamente. não são filhos do ventre apenas. Exatamente. Apesar que tem essa linha de pensamento, a gente vai falar um pouco, mas eu também creio que são filhos espirituais. E o texto deixa claro que realmente ele era alguém que tinha uma certa influência, uma certa liderança. Bom, mas por outro lado também, pastor, é verdade que em Tiatira, Jezabel, essa mulher, ela encontrava um ambiente propício para propagar o seu engano. E infelizmente, pastor, nos dias atuais, a coisa não está muito diferente, não. Cada vez mais pessoas são envolvidas, têm as suas vidas comprometidas com idolatria e imoralidade, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Então, vivemos tempos difíceis e um quadro, por vezes, parecido com esse da igreja de Tiatira. E aí o seguinte... Nessa área, eu acho que a prostituição, ela sempre existiu, né, no que diz respeito ao mundo em si, dentro da igreja. No entanto, que Jesus ele aqui repreende aquela Sim. igreja, né, por conta disso. Se a gente analisar, e essa prostituição aqui, eu não acredito que seja apenas no sentido sexual. Era no sentido sexual e também espiritual. Sim, sim. Aquilo que Jezabel ensinava fazia que aquelas pessoas se prostituíssem, sim, espiritualmente. Corrompiam na sua espiritualidade. Sim, então a gente percebe aqui uma igreja, se a gente comparar, por exemplo, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso havia abandonado o primeiro amor. Exato. As últimas obras da igreja de Éfeso já não eram tão boas quanto Exatamente. a do início. Porém, a igreja de Éfeso combatia esse tipo de coisa. Sim.
combatia os falsos apóstolos, Sim. que diz a Bíblia, né? Exatamente. Então eles combatiam. Já a igreja de Tiatira, ela não deixou o primeiro amor. Tinha aquela intensidade, as últimas obras eram maiores do que as primeiras, porém, eles infelizmente estavam permitindo que esses falsos ensinamentos entrassem na igreja. Eu não fazia defesa da fé. Não fazia defesa da fé. E isso é muito importante. E isso, nos nossos dias, acontece muito. Tanto no sentido da idolatria e da prostituição espiritual, quanto também da prostituição realmente da área da sexualidade. Também. Porque muito se banalizou. Hoje, né, a gente sabe que essa área da sexualidade, ela está muito, como é que eu posso dizer? Aflorada, né? Aflorada. Parece que as barreiras que se tinha em relação à vergonha e tal, caíram quase que todas, né? Há uns anos atrás a pessoa até se preocupava, seja da igreja ou não, né, em colocar uma roupa mais adequada, mais decente, né? Mais decente, eu acho que essa é a palavra. Hoje as pessoas têm mais essa dificuldade. É verdade. Né? Eu não quero ser aqui um falso moralista aqui, não. Não é nada disso não, nem radical ao extremo, nem religioso ou algo desse tipo. Mas existe algo chamado decência, né? Sim. Que parece que a sociedade anterior, acho que tinha um pouquinho mais, alguns anos atrás. Hoje em dia parece que as coisas estão muito liberais. Muito, muito. Não é incomum algumas mulheres que às vezes querem adquirir roupas mais comportadas, inclusive começar a ter dificuldade de encontrar roupas mais comportadas, porque algumas lojas já só vendem roupas que não são tão comportadas assim. Aí a gente vê como que a coisa está tomando uma outra dimensão, até por esse tipo de percepção, né? do próprio comércio de roupa. O que mais vende, né? O que está vendendo. E aí é o que tem no comércio e na sua grande maioria, né? É incrível, né? A pessoa tem que acabar se enquadrando. Pois é, olha só. Aquele sistema. Que coisa, né? Eu acho que era muito parecido com naquela época, né? Sim. Acabavam se não, né, por não vigiar, acabavam se enquadrando todo aquele sistema, aquela realidade. Pois é, então, e aí, o que a gente vai perceber? O grande erro da igreja de Tiatira. Porque, como foi dito anteriormente, toda a vida econômica da cidade era organizada em associações comerciais. E aí, cada associação possuía um deus patrono. Então, era praticamente impossível pertencer à vida social e comercial da cidade sem ter de abraçar o culto ao Deus de determinada associação. Olha só. E uma vez introduzido em uma dessas associações, era esperado o que daquele indivíduo? Que ele participasse das festas pagãs. Ele tinha que estar integrado. Que, por sua vez, traziam grandes banquetes oferecidos àquela deidade patronal, e ainda tinha muita imoralidade através do ritual de prostituição religiosa. Portanto, como o pastor Maurício acabou de dizer, o cristão da igreja de Tiatira não tinha uma vida fácil. Porque se ele não participasse de uma associação, o crente era basicamente excluído da sociedade. E aí passava necessidade, fome, perseguição. Mas se ele resolvesse participar de uma dessas associações, então ele teria demandas que inevitavelmente iriam colocar ele em uma posição de infidelidade ao Senhor. Então, ou o crente de Tiatira negava o mundo, enfrentava as privações decorrentes disso, como consequência disso, ou ele negava o Senhor. Ou seja, não havia meio termo, né? Porque hoje me parece que tem um meio termo, né? Tem gente que às vezes frequenta uma igreja, né? Domingo está lá na igreja, aquela coisa toda, e canta, levanta a mão, oferta, mas durante a semana já tem um outro comportamento. Em Tiatira, não. Em Tiatira, ou você era quente ou você era frio. Não tinha essa. Então, crente lá não tinha vida fácil, não. E aí, é nesse contexto que surge essa autodeclarada profetisa, a Jezabel. E aí ela estava seduzindo, olha só como que esse ambiente, pastor, facilitou a vida dessa mulher. Porque olha só, ela estava seduzindo os crentes de Tiatira a comerem dos banquetes sacrificados,
aos ídolos, a praticar, né, a prostituição. Porque ela pregava que os crentes tinham que conhecer as tais verdades mais profundas, que está lá no versículo 24. E verdades essas que eram, de fato, enganos de Satanás. E é por conta disso, por conta desse contexto que a gente está falando aqui, das associações comerciais, desses compromissos que a pessoa que estava ali nessa associação tinha que assumir, né, de prestar, de certa forma, até um culto àquela deidade lá. Por conta disso, os estudiosos acreditam, pastor Maurício, que essa mulher chamada Jezabel, ela provavelmente apoiasse algum tipo de ensino com uma vertente do dualismo grego. Por quê? Porque esse dualismo grego, ele enxergava que a matéria era algo ruim e o espírito era algo puro e bom. Então, o que podia estar ocorrendo ali é que ela ensinava que o crente, ele podia explorar as coisas profundas de Satanás em seu corpo, sem que isso afetasse o espírito. E aí, na prática, Jezabel induziu os crentes de Tiatira a participar do quê? De todo o paganismo da cidade. Todo o paganismo. Com a desculpa de que, com isso, eles estavam sendo introduzidos a conhecimento das coisas profundas. E é por tudo isso que a igreja de Tiatira foi duramente repreendida pelo Senhor. Não havia qualquer desculpa para a igreja tolerar Jezabel e a sua corrupção, os seus falsos ensinos. E na carta ainda o Senhor mostra a sua longanimidade ao afirmar que ele havia dado tempo para que aquela mulher se arrependesse. Porém, ela não queria saber de abandonar a sua prostituição. Está lá no versículo 21. E aí, como juízo de tudo isso, sobre tudo isso, o Senhor avisou. Versículo 22. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandone a prática de tais atos. E ao 23 diz o quê? Matarei seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Deixa eu acho que você vai dar Forte, uma continuidade, né? Aí. Eu quero aproveitar essa oportunidade de falar 2 pontos. O primeiro ponto, esse espírito de profecia que eles apontavam para ela, né? Que diziam que ela tinha, ou que ela mesma se denominava, né? Isso é muito comum nos dias atuais. Eu tenho visto isso acontecer demais. Sim. Parece que está crescendo, né, pastor? Está crescendo. Eu já vi, inclusive, um pastor defendendo uma profetisa, falando a respeito dela e dizendo o seguinte: não existe profecia fora dela. E eles têm um livro dela paralelo ao da Bíblia. Ah, sim. Né? Então, assim, não existe espírito de profecia fora dela. Né? O que vier depois, não. Foi Deus que escolheu ela. E pronto, acabou. Ela, e pronto, acabou. Então a gente vê um radicalismo, até às vezes até uma idolatria. Sim. Se você passar um pouquinho nesses grupos, principalmente de Facebook, de rede social e outras redes, né, sociais, você percebe pessoas se denominando profetas, né, dizendo que tem um espírito de profecia. Isso está acontecendo demais em canais de YouTube e outras redes sociais. Pessoas seguindo, né? Agora é o espírito do profeta tal, o Elias, ele é o Elias que havia de vir. Então isso tem crescido muito. Então a gente tem que estar muito atento para isso, porque é fácil cair em um engano desse. É muito fácil. Sim. É muito fácil. E assim, o segundo ponto é que nesse versículo 21, eu dei tempo. Aqui a gente vê então realmente, como você falou, uma graça. Longanimidade, um amor, né? Você vê Deus dando tempo, mesmo diante agindo com daquele paciência, pecado. né? Mas paralelo a isso, após isso, ele fala: olha, eu vou colocar em cima de uma cama. Ver o juízo. Eu vou exercer o juízo. Como é isso? Porque nos dias atuais, muito se ouve sobre o amor, sobre o tempo, a graça. sobre a graça. E esse Deus aqui, o que você tem a dizer a respeito desse Deus que eu vou colocar em cima, você em cima de uma cama, e se vocês não se arrependerem, como é que é isso aí? Então,
eu vejo deixa eu ir no ponto anterior, antes de responder isso, a questão de profeta. Claro, a gente não vai entrar aqui em profundidade, mas a gente vai mencionar aqui questões que são muito básicas e que todo crente precisa estar atento quanto a isso. Primeiro, o perfil de profeta do Antigo Testamento é totalmente diferente, né, daqueles que são denominados profetas no Novo Testamento. É uma outra história. Outra, a gente vê algumas pessoas se auto-intitulando profetas e se colocando acima, né, de líderes, de pastores e tudo mais. E o que a gente vê nos ensinamentos do apóstolo Paulo, que esses dons eles são complementares e eles devem funcionar no âmbito da igreja. Então, o dom pastoral, o dom mestral, o dom de profecia, o dom de discernimento de espírito, todos esses dons eles são complementares. E não é uma questão do dom de profecia se sobrepor aos demais. Isso não existe, isso não é bíblico. Então é importante a gente ter essa consciência. Bom, quanto à questão do juízo de Deus, o que a gente precisa entender é basicamente o seguinte: Deus é gracioso, Deus é amor, Ele exerce misericórdia, Ele concede graça, Ele é longânimo, mas Ele é santo. E quando a santidade dele é ferida, quando alguém tenta tirar ou dividir a glória dele com outra coisa ou outra pessoa, ele não admite isso. Ele não admite idolatria. Não há outros deuses além do nosso Deus. Então, quando isso acontece e a pessoa é contumaz, ou seja, ela é insistente, ela teve a chance de se arrepender e não o fez, aí vem o juízo. Isso é certo, como o sol nasce todo dia. Então, a gente não pode contar que a gente pode abusar da misericórdia, da graça e do amor de Deus. Não é assim que funciona. Uma hora Deus vem com juízo. Deus não é aquele que está com um raio lá em cima. Não. Esperando a qualquer momento um deslize seu para tacar um raio na sua cabeça. Não é isso. Mas Deus, Ele é santo, é fogo consumidor. Sim, claro. Uma vez eu assisti um vídeo depois, inclusive, Projeto Bíblia. Muito bom. Projeto Bíblia. Muito bom. Vão aí nas redes sociais, ou melhor dizendo, no YouTube. No YouTube, né? E acessem, por favor. Projeto Bíblia é algo assim fantástico. Muito Eles bem feito. falam, né, de uma carta ou de um tema, Sim. desenhando. É uma coisa assim, muito didática, absurda, muito bom. Absurda, é fora do comum. E eles falando sobre a santidade de Deus, eu fiquei, nossa, eu nunca ouvi isso. E a santidade de Deus, irmãos, ela exerce isso também. Sim. Ele é fogo consumidor. Então, realmente a gente precisa ter o temor no nosso coração. Sim. Temor no nosso coração. E eu acho que isso é importante para a gente ter comunhão com Deus. Porque a gente precisa entender, o pecado ofende a Deus. O pecado é uma ofensa a Deus. E a ofensa para com Deus tem consequência. Seja do ímpio ou seja do crente, né? Tem até consequência. Muito mais do crente. Sim, porque tem um entendimento, tem um conhecimento, né? Bom, então se a igreja de Tiatira, ela estava ali falhando em disciplinar Jezabel, porque como a gente disse anteriormente, Jezabel encontrou um ambiente favorável para propagar, né, aquilo que ela queria propagar, e com ela, né, se prostituíam, mas o Senhor não falharia em sua disciplina. E aí na sentença que a gente leu aqui nos versículos que a gente acabou de ler aqui, provavelmente há ali um contraste entre o leito de prostituição e o leito de enfermidade. Aquela que de forma deliberada e insistente havia se deitado numa cama para se prostituir, agora se deitaria numa cama enferma. Então, na carta, parece que o Senhor promete punir Jezabel com alguma enfermidade. Mas o castigo divino não pararia por aí. Aqueles que aceitaram os ensinos daquela mulher e se prostituíram com ela, seriam colocados em grande tribulação. E além disso,
os chamados filhos de Jezabel também seriam mortos. E aí, nesse ponto, como a gente falou no início, os estudiosos possuem interpretações diferentes. Em resumo, alguns deles defendem que esses filhos eram seus filhos espirituais, ou seja, todos aqueles que já tinham aceitado, sem qualquer reserva e de forma irreversível, as práticas ensinadas por Jezabel. Outros defendem que não, que esses filhos eram realmente, na verdade, literalmente filhos naturais de Jezabel. Eu já acho que são os dois. Pode ser, pode ter os dois, é verdade. Se ela tinha uma coisa não exclui a outra, né? É verdade. Uma coisa não exclui a outra. É. Porque provavelmente ela tinha, de repente, Verdade. até muitos filhos, né? Pode ser. Com várias pessoas. Sim, até pela prática de prostituição dela, né? Sim. Porque ela tinha uma questão de prostituição cultural ali. Verdade, pode ser os dois. Mas então, por fim, o castigo sobre Jezabel e seus associados, seus adeptos, né, serviria de testemunho para todas as igrejas, de que é impossível escapar daquele que sonda mentes e corações. Está no versículo 23 que a gente leu. É possível escapar, pastor Maurício, do Deus que esquadrinha corações. E uma vez eu ouvi uma ilustração do que é esquadrinhar um coração. O pregador estava falando, esquadrinhar um coração, imagina que você pega um coração e faça vários cortes na vertical. E depois você faz vários cortes na horizontal. E esse coração está dividido em vários pedacinhos. E Deus pega cada pedacinho e olha. E sonda. Então, o Deus que esquadrinha corações, Ele conhece cada milímetro do nosso coração, a nível de pensamentos e intenções. Então, não há como escapar do Deus que sonda mentes e corações. E aí, pastor Maurício, para a gente concluir, a promessa à igreja de Tiatira é que, em vez de trazer uma lista de exigências aos crentes fiéis, que não tinham ali abraçado a falsa doutrina ensinada por essa profetisa, Jezabel, Cristo apenas os exorta a continuarem fiéis, evitando os costumes pagãos daquela cidade. Então o Senhor Jesus promete aos crentes que guardarem os seus mandamentos, que eles reinarão com Ele e estarão associados ao próprio Cristo, no julgamento que vai condenar os pecadores, reduzindo ele a pedaços como se fossem objetos de barro, versículo 27. E é interessante, porque em Tiatira havia um forte comércio de cerâmica. Então os crentes não tiveram qualquer dificuldade para entender o simbolismo que Jesus estava falando. A carta à igreja de Tiatira, ela vai terminar com a afirmação de que os crentes fiéis não apenas reinarão com Cristo, mas ainda participarão do seu esplendor. Uau! Assim como foi promessa para todas as igrejas, né? Exato. Ele vinha, ele repreendia, ele apontava os acertos, os mas erros. no final sempre apontava para a grande promessa. Promessa de eternidade, promessa de salvação, promessa de reconhecimento. E assim, para a gente finalizar, é aquilo que eu sempre tenho apontado aqui. Você percebe que, eu tenho comentado isso aqui, a gente não tem condições de sermos salvos em nós mesmos. Não. Então o que Cristo fez? Ele foi e nos salvou, nos remiu dos pecados. Amém. Então, qual é a nossa responsabilidade? Permanecer. Exato. É só essa, só essa é a maneira de dizer, porque não é fácil também. Não. Não é fácil. E imagine só, eu estou aqui e eu não tenho condições de chegar ali, onde você está sentado. E de repente você vem, me pega e me coloca aqui. Uhum. Agora o que você tem que fazer? Agora você permanece. No caminho. No caminho. Lute, as tentações virão, as dificuldades virão, você precisa permanecer. Então por isso que ele fala, ao que vencer, ao que permanecer até o fim,
ele vai de fato honrar essa atitude. Sim. Uma outra ilustração que eu já ouvi também, a pessoa comparava nessa ilustração a salvação da seguinte forma, que a salvação era como que Deus nos pegasse e colocasse, que a salvação era como se tivéssemos que atravessar um rio. E Deus nos colocasse, através da obra dele, dentro do barco. E também, para nos tirar da inércia, ele dava um empurrão no barco. E o barco começava a atravessar o rio. Só que, quando a gente olha para dentro do barco, tem lá um remo. Então, cabe a nós, para que a gente chegue ao outro lado do leito do rio, também pegar o remo, né? E ir ali, fazendo com que o barco prossiga naquela rota. Então, existe aí uma conjunção, né? A salvação é obra de Deus, mas permanecer na salvação, existe uma parcela de responsabilidade da nossa parte, que a gente precisa exercer. Amém, amém. Bom, então semana que vem a gente vai estar abordando a igreja de Sardes, né? Exato. Está abordando aqui a igreja de Sardes, eu creio que vai ser benção. As considerações finais? Então, queridos, algo que nós podemos, assim, destacar, né? A carta é muito, muito linda, tem muitos ensinamentos, mas algo que a gente precisa destacar nessa carta é a importância de perseverarmos em fidelidade a Cristo. É que sejamos firmes na caminhada cristã, diante das dificuldades, das perseguições. Fidelidade e perseverança são elementos vitais, cruciais para nós que somos filhos de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe todos. Foi um prazer enorme estar com todos vocês. Não esqueça de deixar o like, quem sabe até de compartilhar com outras pessoas esse estudo bíblico. Nós temos estado nessa série maravilhosa, as 7 igrejas do Apocalipse. E assim, nós temos comentado, nós temos tentado de alguma forma nos aprofundar no ensinamento aqui, no entendimento, mas a gente sabe que a palavra de Deus ela é muito mais além daquilo que a gente aqui possa explicar, possa falar. A palavra de Deus é muito mais além. Então leia a palavra, depois na oportunidade, ouça de repente outros comentários no que diz respeito a essa carta. Eu acredito que vai agregar muito mais para você, tá Reflita bom? no texto, Reflita, né? Reflita, é importantíssimo, com o auxílio e ajuda do Espírito Santo. Amém. Né? Gente, que Deus abençoe todos. A gente fica por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço, fiquem na paz.